E caros colegas, uma muito boa tarde. Fico muito contente em tê-los conosco. Meu nome é Dalcio, eu sou presidente da FNQ e hoje nós vamos ter nosso último webinar do ano, é o nosso 20º webinar da série Gestão de Conhecimento da FNQ. Hoje o tema vai ser discorrer sobre Embrapi, né? O tema do bate-papo chama Pesquisa Tecnológica e Inovação Industrial, uma colaboração para o sucesso. Quem está nos prestigiando é o Fábio Stalivieri. Talvez um outro pergunte, puxa, mas não era o Luiz Gordon? Sim, ele estava previsto, né? Mas ele teve um previsto de última hora, imprevisto, e o Fábio, né, que conhece tão bem quanto ele a Embrapi, vai nos prestigiar aí como entrevistado de hoje. Depois o Fábio vai comentar um pouco mais. Queria falar um pouco da FNQ, quem não conhece, a FNQ existe faz 30 anos, ela foi fundada em 1991 por 39 empresas, com o intuito de, na época, preparar as empresas do Brasil a anunciada abertura de mercado do Collor. E nós evoluímos, né, no desenho, né, evolutivo de um modelo de gestão, como vocês viram no vídeo. São 8 fundamentos que nós abordamos com esse modelo e adaptamos ele conforme a empresa, o setor, o processo. E os vários fundamentos abordam temas muito importantes para que a empresa tenha ou vá encontrar uma maturidade. Então, só para citar alguns dos aspectos, nós falamos de pensamento sistêmico, de liderança, de aprendizado, adaptabilidade, de sustentabilidade, hoje o ESG é cada vez mais importante, a orientação de processos, geração de valor. Obviamente, a gestão de valor é um tema importante, não adianta a empresa ter processos de gestão se ela não gerar valor de vários tipos, não só financeiro, mas para os colaboradores, para os fornecedores, para todo o ambiente. E nós, a FNQ, oferecemos uma série de serviços, né? O diagnóstico desse modelo, depois a mentoria para que se possa implementar os pontos de melhoria, capacitação, temos publicações, melhores práticas, então, tudo isso em função para melhorar a competitividade e eficácia das empresas que atuam conosco, que podem ser públicas, privadas, grandes, pequenas, não importa, da academia. Bom, antes de começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que ajudam a manter essa organização, ao Bradesco, ao apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, que engloba o SESC e SENAC, e o apoio institucional dos nossos parceiros, braços de gestão de qualidade nos estados, o MS Competitivo, a UBQ e o Excelência Santa Catarina. Bom, meu nome é Dalcio, sou engenheiro elétrico de formação pela USP. Eu atuei em várias empresas, uma delas a Siemens, por 30 anos. Nos últimos 10 anos fui diretor de inovação, fui presidente de uma das empresas do Grupo Siemens, depois atuei em várias entidades de inovação, Fraunhofer, C2I, Piratiani, então tenho uma larga experiência na temática de inovação. Fico muito contente de contar aí com o Fábio para falar um pouquinho da Embrapi. Queria antes passar para o Fábio, apresentá-lo. O Fábio tem graduação e mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Economia pela Universidade Federal Fluminense. É professor adjunto dessa universidade. Ele tem experiência na área de economia, com ênfase em economia industrial e mudança tecnológica, atuando principalmente nos seguintes temas: análise da dinâmica produtiva e inovativa das empresas, arranjos e sistemas produtivos e inovativos locais, indicadores de inovação, dinâmica do Sistema Nacional de Inovação e prospecção tecnológica. Ele possui vários artigos publicados na temática de economia da inovação em periódicos nacionais e internacionais, além de livros organizados e capítulos de livros. Atua em diversos projetos de pesquisa, com destaque para a coordenação técnica das agendas tecnológicas setoriais desenvolvidas pela ABDI. Atualmente, ele é gerente de análise econômica e de dados da Embrapi e aceitou o convite aí de nos falar um pouco desse importantíssimo organismo para o fomento de inovação, né, conectando empresas e centros de pesquisa. Bom, Fábio, novamente, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite e te passo rapidinho as palavras se você quer comentar antes de começarmos aí nosso bate-papo. Alguma coisa. Perfeito. Obrigado, Dalcia. Bom, boa tarde a todos e a todas que estão aqui
nos prestigiando. Acho que é um imenso prazer, uma imensa satisfação em nome da Embrapi estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês sobre nosso modelo de operações, sobre nossas possibilidades de atuação, sobre a ajuda que a gente pode dar para o setor produtivo a se tornar mais inovativo e, em função disso, mais competitivo. Queria destacar que o Gordon ele pediu para mim pedir desculpas aqui, infelizmente ele foi convocado pelo Ministério para comparecer numa reunião nesse mesmo horário, teve que abrir mão de participar para poder atender essa demanda do ministro. Tá? Ele queria muito estar aqui conversando com vocês sobre inovação, que é um tema de muita importância para ele e para a Embrapi. Não, legal, mas está totalmente e igualmente bem representado aí, Embrapi, agradeço novamente. E já que você deixou a bola quicar, você falou da importância da inovação, eu não poderia começar com a pergunta: o que é para a Embrapi, né? O que significa inovação para a Embrapi dentro da missão e da visão dela? Então, assim, acho que é uma pergunta fundamental para a gente poder equacionar todo o resto da nossa conversa, né? O que a gente está falando quando a gente fala de inovação. É importante a gente fazer aquela diferenciação, né, do que é invenção e do que é inovação de fato, né? Se a gente pensar na invenção, na ideia, na concepção inicial, algo que está ainda no campo muito abstrato, né? Algo que está lá, vamos pensar no laboratório do professor Pardal, né? É uma ideia interessante, é uma invenção interessante, mas não se sabe como você vai transformar aquilo em algo novo, em algo que você realmente pode aplicar em seus produtos, em seus processos, em sua gestão, em seu marketing. Então, dentro da Embrapi, a ideia da inovação está completamente relacionada a você poder aplicar aquilo numa empresa, você poder transformar aquilo em algo realmente novo num produto, novo num processo, novo numa nova forma de gestão. Você avançar do campo da ideia e ir para o campo de você realmente poder implementar aquilo na sua empresa e, com isso, aumentar a sua competitividade e, com isso, aumentar a sua participação nos mercados. Então, a ideia é que seja algo aplicado para a empresa, algo que o locus da inovação é a empresa, é ela que inova, é ela que é o agente que implementa a inovação, ela que é o agente que aumenta a competitividade dela e do país, do setor, através da inovação. Então, é algo que seja aplicado para as empresas. Isso que é um foco muito importante na Embrapi, as empresas. A gente vai conversar muito sobre, vai falar muito. Temos empresa, temos setor produtivo, temos empresas aqui, porque é o foco da Embrapi, ajudar esses empresários inovadores a se tornarem cada vez mais competitivos. Legal, bacana. E agora, falando da Embrapi, antes de falar do propósito da Embrapi, quando a Embrapi foi criada, como... Você falou que o Gordon foi chamado pelo ministro, a Embrapi está ligado aqui ministério, talvez falar um pouco desse contexto inicial, né? Claro. Quem é a Embrapi como organização? Isso, a Embrapi, assim, se a gente pensar nela, é uma irmã caçula do Sistema Nacional de Inovação, né? Ela foi fundada, reconhecida como organização social. A Embrapi é uma organização social, né? Uma instituição privada sem fins lucrativos que tem um contrato de gestão com alguns ministérios, no caso, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, MEC, Ministério da Saúde e Ministério da Economia. Ela foi reconhecida como organização social e fundada em 2013. Então, de 2013 para cá, ela vem atuando em parceria com esses ministérios, através de um contrato de gestão, né, no qual as missões repassadas pelos ministérios em termos de apoiar a inovação das empresas, que foi o objetivo para o qual ela foi criada, são implementadas, a gente implementa e sempre com esse foco de ajudar as empresas a inovar. Então, a Embrapi foi fundada em 2013, hoje a gente está com 9 anos, praticamente, e muita coisa mudou no decorrer desse caminho, né? Acho que vai ficar claro no decorrer da nossa apresentação, né? A gente foi fundada inicialmente com 13 unidades,
Hoje a gente já está num escopo muito maior de atuação, com um número de projetos bastante grande e o número de empresas também dos mais diferentes setores sendo atendidas pela Embrapi. Foi bacana essa tua colocação aí da Embrapi, como é que foi criada, quando. Eu não sabia que tinha esses contratos de gestão, depois se explica um pouco, né, com o Ministério da Saúde, MEC, Economia, eu sempre pensei que fosse só com ciência e tecnologia, depois explica um pouquinho aí para nós quais são os projetos que vocês têm em conjunto, mas agora, colocado assim, a origem da Embrapi, você comentou um pouco, né, o propósito, muito en passant, mas se você pudesse agora falar realmente qual que é a visão, missão da Embrapi, como é que ela se coloca, houve mudanças, né, ao longo desde que foi criada no escopo da Embrapi, só eu acho que é interessante agora realmente afunilar um pouco. Perfeito, tá? Assim, é importante destacar que inicialmente a Embrapi começou com 2 ministérios no seu contrato de gestão, que foi o MCTI e o MEC, né? Esses 2 ministérios, eles aportaram recursos na Embrapi para a gente cumprir uma missão bem específica, que é o quê? Apoiar as empresas nos seus processos de desenvolvimento tecnológico, apoiar as empresas nas suas demandas tecnológicas. Só que, com o passar da nossa operação, a gente foi ganhando um volume muito mais expressivo, tanto que o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde também passaram a integrar o contrato de gestão da Embrapi. Eles estavam vendo os resultados nossos e estavam acreditando no modelo Embrapi como uma forma de poder incentivar ações específicas, em segmentos específicos, em formas de apoio específicos, através do modelo Embrapi, passaram a integrar o contrato de gestão. E os recursos para apoiar essas demandas tecnológicas das empresas por inovação são aportados por esses ministérios. Eles aportam recursos na Embrapi para a gente cumprir essa missão, de ajudar as empresas a inovar. O mecanismo que a gente usa para isso, que eu acho que vai ficar bem claro no decorrer da apresentação, é incentivar o desenvolvimento de projetos conjuntos entre as empresas que demandam soluções tecnológicas e as ICTs credenciadas do nosso modelo, que têm a capacidade de fornecer parte do conhecimento necessário para que essas soluções sejam implementadas. Então, todos os recursos é para cumprir essa missão. Paralelo ao nosso contrato de gestão, a gente também capta recursos de outras fontes, como, no caso, o BN10. A gente tem um contrato com o BN10, no qual a gente opera recursos do Fintech, que também é para apoio à inovação em alguns setores específicos. No caso, são 7 focos específicos: transformação digital, cidades inteligentes, tecnologias estratégicas do SUS, defesa, a parte de materiais, a parte de economia circular, se não estou citando ela 2 vezes, e a parte de novos biocombustíveis. Então, a gente tem, nesse contrato do BN10, esse foco de apoiar esses setores específicos. No do Ministério da Saúde, por extensão, né, o apoio são a projetos com aplicação na área da saúde. Então, no Ministério da Economia, no caso, a gente tem o aporte de recursos pelo contrato de gestão, e a gente também tem o programa prioritário, que é do Rota 2030, que também a gente capta recursos das empresas que têm obrigatoriedade de imposto de importação de peças e componentes do setor automotivo, no qual esses recursos são voltados para desenvolver tecnologicamente novas soluções para o setor automobilístico. Então, a gente tem essa missão, mas sempre voltado para atender as demandas das empresas por inovação, por desenvolvimento tecnológico. Eu gosto de frisar isso em todas as apresentações. A missão da Embrapi é atender as demandas tecnológicas, é atender as empresas, ajudarem elas a se tornarem mais inovativas e, em função disso, mais competitivas. O mecanismo que a gente usa para alcançar esse objetivo, que é incentivar o desenvolvimento de projetos interativos entre essas empresas e as unidades Embrapi, as ICTs credenciadas em nosso modelo. Sabe que hoje a gente vive num mundo onde a complexidade de conhecimentos é cada vez maior para você implementar uma inovação.
que é difícil a empresa reter todos esses ativos. Difícil e custoso. Então, no momento que você permite que ela tenha acesso a conhecimentos que não estão dentro do seu, não estão internalizados, é uma forma dela se tornar mais competitiva com um custo mais reduzido. Um outro ponto que eu queria destacar, acho rapidamente, que a Embrapi ela iniciou operando numa faixa bem específica do processo inovativo. A gente pensar no conceito de maturidade tecnológica, de grau de maturidade tecnológica, ou TRL, né, que é a sigla que a gente usa em inglês, que é um conceito até desenvolvido na NASA, né, a gente tem lá os graus de maturidade tecnológicas mais baixos, 0, 1 e 2, que a gente está muito na fase da ideia, da pesquisa básica. Tendo o resultado aí, você tem um conjunto de TRLs, que é do 3 a 6, que é aquela ideia do vale da morte da inovação, né, em que o custo e o risco é muito alto, você sair dessa pesquisa básica e implementar algo com isso que realmente vai virar um produto ou um processo novo. Então, a Embrapi ela surgiu para atuar nesse vale da morte da inovação, ou seja, para ajudar as empresas a sair do laboratório do professor Pardal e transformar aquilo num produto e num processo novo, uma nova forma de gestão, ou em algo realmente que ela possa usar para aumentar a sua competitividade, aumentar seu grau de inovação. No decorrer do tempo, de 2020 para cá, a gente foi ampliando o nosso leque de atuação. Então, depois, no decorrer da apresentação, eu destaco alguns modelos específicos que a gente apoia até os TREDs mais iniciais, como também a gente apoia os TREDs finais, permitindo que as empresas levem aquele negócio para o mercado de fato, até a produção e comercialização. Interessante. O lado da empresa ficou claro para mim. Agora, do outro lado, a gente vê muito no site, você também comentou um pouco, as instituições de pesquisa tecnológica, são né, eu acho que tem mais de 90, né, instituições já homologadas por você. Não sei se a palavra é homologado, mas eu queria que você falasse um pouco quem são essas instituições, como é que são escolhidas, são só públicas, são privadas também. E aí eu já emendo uma segunda pergunta, quando eu falo pública, a gente fala, até tem muita crítica, né? A universidade faz pesquisa básica, não gera inovação. Com certeza gera, como você falou faz pouco, a pesquisa básica, né? Mas eu acho que não são os departamentos de pesquisa básica que são os parceiros de você, são ou privados, né, ou áreas de universidades que têm esse foco mais, né, indo para a indústria. Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto, quem na universidade costuma ser um centro escolhido por vocês, e na privada, quem são essas entidades aí? Perfeito. Assim, a Embrapi, quando ela começou a operar lá em 2013, a gente teve o contrato de gestão. Em 2014, a gente fez a primeira chamada pública para habilitar as CTs, né, que são universidades, instituições científicas e tecnológicas sem fins lucrativos. Todo o conjunto de CTs, né, que universidades, se a gente pensar nos laboratórios, tipo o CPQD, por exemplo, são instituições de pesquisa sem fins lucrativos que poderiam se habilitar no modelo. Então, a gente começou com 13 unidades em 2014. Só que no decorrer da nossa operação, a gente viu que surgem novas necessidades por soluções específicas. Então, a gente começou a ampliar o número de instituições através da implementação de chamadas públicas para o credenciamento dessas ICTs no nosso modelo e para a nossa operação. E esse ponto que você destacou é extremamente importante. Assim, a gente credencia também, a gente tem uma série, hoje são 30 universidades habilitadas como unidades Embrapi, ao mesmo tempo que a gente tem aproximadamente, eu acho que são 12 institutos senais de inovação também habilitados como unidades Embrapi, como a gente tem laboratórios privados, como CPQD, com instituições privadas de pesquisa, como CPQD, como o CERT de Santa Catarina, como o Eldorado, por exemplo, que também são habilitados. Então, a gente tem uma gama bastante grande
de instituições habilitadas. E no caso das universidades, foi um aprendizado interessante no início da operação. Por quê? A gente sabe, né? Eu sou professor universitário também, eu sei que para mim é muito importante para a minha carreira ter um paper publicado. Só que o paper está um pouco distante da inovação em si. Está lá, de novo, no campo da ideia, no campo da invenção, mas você não está transformando aquilo em inovação. Então, a gente, junto com esse conjunto de universidades, a gente foi trabalhando para adequar os processos para ter entrega para as empresas. Então, os laboratórios de pesquisa habilitados como unidade Embrapi, eles têm um compromisso e têm toda uma expertise voltada para poder entregar o resultado em algo realmente que a empresa vai usar, vai poder aplicar, passar o conhecimento necessário para a empresa para ela transformar aquilo num novo produto, num novo processo, algo que realmente a gente pensa em inovação, né? Algo que ela vai poder aumentar a sua competitividade. Então, foi um processo interessante. Inclusive, a Embrapi ela desenvolveu um modelo de capacitar suas unidades para implementar os processos que permitam que essas entregas sejam feitas a contento do setor empresarial. Legal. A gente não avalia paper, a gente avalia a opinião da empresa em relação ao resultado daquele projeto. Se aquilo realmente gerou algo que ela vai poder se apropriar daquilo, realmente gerou algo que ela vai poder implementar algo, uma inovação que vai aumentar a sua competitividade. Não, legal. Você falou em chamadas públicas, né, para angariar, entre aspas, novos institutos. Eu posso ser um instituto que, de repente, não é desconhecido e posso bater a porta da Embrapi, olha, eu gostaria de ser, eu tenho que esperar uma nova chamada. Isso é só detalhe aí, mas curiosidade minha. A gente esse ano, tentando usar ele como exemplo, a gente lançou 6 chamadas públicas. Então tem bastante oportunidade. A gente tem bastante oportunidade. Alguns requisitos são fundamentais. Essa instituição vai ter que mostrar que ela tem infraestrutura suficiente para atender as demandas empresariais, que ela tem os laboratórios já lá completamente equipados que podem desenvolver uma solução para aquela empresa, para a empresa que procurar a CCT com essa demanda tecnológica. Ela tem que mostrar que tem recursos humanos próprios, capacitados para isso. Elas têm que mostrar que tem uma certa experiência em entender as empresas. E, principalmente, elas têm que ter um foco tecnológico. Vou citar um exemplo, a COP do Rio de Janeiro. Quem conhece a COP do Rio de Janeiro sabe que lá a gente está falando de mais de uma centena de laboratórios, praticamente isso de núcleos de pesquisa. Toda a COP do Rio de Janeiro, a unidade Embrapi, não. Só a parte relacionada a tecnologias submarinas. Então, o foco da COP dentro da Embrapi é tecnologias submarinas. Então, ela desenvolve projetos de apoio às empresas na área de tecnologias submarinas. Por que a gente implementou isso? Porque a gente quer que a COP, no caso as nossas unidades, sejam conhecidas como a creme de la creme em desenvolvimento tecnológico naquela área específica, naquele foco específico. Para a empresa, quando tiver um problema relacionado ao processo, ao produto XYZ, saber qual unidade vai poder resolver esse problema dela. Então, esse foco tecnológico também é um fator muito importante para a gente. Bacana. Então, você falou de infraestrutura, você falou de foco, e a equipe, as pessoas, são de alguma forma avaliados quanto a currículo, experiência, ou você inclui isso na infraestrutura como um todo? São avaliados, sim, acho. A gente procura assim, verificar se realmente aquilo que ela está se propondo a atender pode ser atendido com base no currículo dos seus integrantes. Né? A gente avalia isso de forma bastante rigorosa. Tanto que assim, uma chamada Embrapi é muito próximo no vestibular de medicina. A gente tem aproximadamente 15, 20 candidatos para uma vaga. Então, é um processo bastante rigoroso. A gente tem uma comissão externa em Embrapi que avalia isso, formado por representantes de empresas na área de P&D, de empresas, formado por
membros da academia também, formados por membros do governo, uma comissão tripartite, né? Mas a gente sempre tenta levar, ou melhor, a opinião que tem mais peso para a Embrapi é sempre dos empresários, é sempre das empresas. Realmente, essa unidade parece que poderia nos atender de forma bastante eficiente. Então, já uns pontinhos a mais nesse processo de habilitação. Agora deixa eu entender. No processo de habilitação, vocês, de alguma forma, questionam empresários, é isso? Das empresas? Sim. A gente tem diretores de pesquisa e desenvolvimento de grandes empresas que costumam fazer parte das nossas comissões de avaliação. Das nossas comissões de avaliação. Aí eles, assim, realmente, essa unidade parece capacitada para me atender. Eu, como diretor, eu acho que eu faria um projeto com ela. Entendi. E isso Não, é legal. muito importante para a gente, né? Porque, Não, assim, bacana. de novo, o locus da inovação é a empresa, é ela que sabe se essas pessoas são realmente capacitadas para atender essas demandas. Não, legal. E aí você falou, acho que o processo de validação ficou claríssimo, né? E o processo de manutenção? Imagino que tem uma preocupação de vocês também de, né, manter essas instituições num padrão, e, né, ficaria muito ruim manter uma instituição que, de alguma forma, desculpa a expressão, degringolou, porque mudou o gestor, etc. Então, como é que é feito? Também por pesquisa, com as entrevistas com as empresas que usam as instituições, em número de projetos? Como é que você avalia isso para manter, todo ano manter a instituição, o centro? Assim, elas são constantemente acompanhadas. A Embrapi tem uma diretoria de operações, cuja missão é ficar acompanhando os processos e a atuação das nossas unidades. Então, assim, a empresa, como a gente vai destacar no modelo, basta achar uma unidade, se essa unidade pode resolver esse problema tecnológico, o projeto começa inicialmente. Mas a gente aqui da Embrapi, apesar de dar toda essa liberdade, tanto para a unidade, contratar qualquer projeto, desde que entre nos requisitos de foco tecnológico e TRLs específicos, elas são constantemente acompanhadas. Então, eu até brinco, é uma liberdade vigiada. A gente está constantemente acompanhando essas unidades para ver se elas precisam de uma atualização tecnológica, para ver se os processos delas no atendimento às demandas tecnológicas das empresas estão ok ou não. Então, a gente está constantemente acompanhando. E a gente tem o processo de avaliação dos projetos executados. Esse projeto de avaliação também é feito com aplicação, no caso são 3 conjuntos de avaliações, na verdade, que é uma avaliação feita dentro da unidade, pela nossa equipe, pela equipe da Embrapi, uma avaliação da empresa daquele projeto, que ela responde uma série de questões relacionadas se o projeto atendeu suas demandas, se aquilo realmente vai virar um produto, um processo, algo novo para a empresa, qual o grau de novidade daquilo, e uma avaliação de um especialista na área. Que vai lá e verifica se tanto a empresa quanto a unidade realmente estão falando a mesma língua, e se aquele projeto realmente tem o grau de inovação que eles estão dizendo que tem. Então, a gente tem uma avaliação também que avalia tripé, né? Empresa, unidade e um especialista em inovação na área, qual a gente consegue chegar a essas conclusões e consegue verificar, não, essa unidade realmente está precisando investir mais em equipamentos, então vamos cobrar, vamos implementar mecanismos para isso. Não, entendi. Agora, uma pergunta, assim, me lembro da época da Siemens, mas eu quero crer que uma das avaliações, não sei se é para validação, para manutenção, seja que ela trabalhe com várias empresas. Eu sei que no passado, né, até pela lei de informática, assim, né, muitas empresas criavam, né, faziam um spin-off de uma parte do P&D e criavam um centro, e muitos desses hoje são centros P&D. Embrapi, você já comentou de um nome, não vou citar nomes aí, mas tem essa preocupação de não ser um centro monogâmico, né? Realmente para a mesma empresa, não ser uma coisa muito viciada. Acho que isso é um ponto muito importante na Embrapi. A gente não credencia a instituição que é cativa de uma empresa. Beleza. Então, assim, a instituição tem que mostrar que ela
apesar de ter sido inicialmente fundada por uma empresa, não. Hoje ela atua para uma gama bastante grande de empresas. Então, assim, é um requisito básico do nosso modelo que essas unidades elas estejam abertas para qualquer empresa que demande uma solução tecnológica. Então, elas têm que atender, é um fator de avaliação, número de empresas atendidas. Então, bacana. E aí, já quero emendar aqui uma pergunta que tem tudo a ver com essa ligação, né? Liaison empresa-instituto. Aí o Leandro, inclusive nosso conselheiro, ele pergunta como as empresas privadas podem obter as informações necessárias de como as empresas habilitadas pela Embrapi podem nos ajudar. Quer dizer, como é que eles, né? Como é que se faz o filtro? Puxa, eu estou procurando uma empresa que faça isso. Então, como é que se chega? Tem um algoritmo aí no site? Como é que funciona isso? O nosso site ele tem lá o conjunto de nossas unidades e qual a área de capacitação, qual a área de atuação dessa unidade. Então, Leandro, assim, o que acontece? A gente até brinca, né? Dentro da Embrapi, a empresa não precisa ter um projeto, aquele projeto bonitinho lá, quais que são os passos a serem tomados, e assim por diante. Basta ela ter um problema tecnológico e saber qual o problema que ela possui. Diante desse problema tecnológico, eu preciso desenvolver um novo material para poder botar esse produto no mercado. Esse é o meu problema tecnológico. Tentar identificar, ou melhor, identificar através do nosso site, as unidades que trabalham com materiais, seguindo essa linha de exemplo. Diante dessa identificação, você vai lá e procura. Realmente, a gente tem mais de uma unidade atuando no mesmo foco tecnológico. Isso permite até que você tome preços diferentes do custo de projeto com essas unidades. Então, basta identificar essas unidades. A unidade, como é um processo em que a gente avalia e acompanha aqui dentro da Embrapi, elas vão até você e desenvolvem o projeto para você. Você não precisa estar com o projeto bonitinho. Desenvolve o projeto e te apresenta. O projeto para criar a sua solução seria este. Está de acordo com sua demanda ou não? Estando de acordo, o projeto inicia automaticamente, né? Não precisa de nenhuma autorização externa, muito rápido. A gente tem processos entre a empresa sentar com a unidade, ter a primeira conversa e o projeto de PDI iniciar mesmo, foi menos de um mês. Então, é muito rápido esse processo, muito rápido, porque não precisa de autorização. Então, todos os projetos estão previamente autorizados. Legal. E aí eu estou pegando duas perguntas, era uma que eu também ia fazer. Esse fomento, talvez você pudesse materializar como é que acontece esse fomento. São recursos reembolsáveis, não reembolsáveis, são financiamentos, só para entender também, eu empresa, ou eu centro, como é que eu recebo esse aporte, esse apoio, antes de mais nada. Perfeito. Assim, a gente tem algumas nuances que eu vou tentar explicar aqui, mas assim, o modelo geral da Embrapi, até com o qual a gente começou é que uma parte dos recursos do projeto, que em média são 1/3 do valor total do projeto, eles são aportados pela Embrapi e recursos financeiros não reembolsáveis, aportados na unidade, tá? Que a unidade desenvolve todo o projeto de PDI. Então, esse recurso já está lá na unidade, 1/3 do recurso a Embrapi já antecipou na unidade. Os outros 2/3 são negociados entre a empresa que está demandando aquela solução tecnológica e a unidade Embrapi. A unidade Embrapi geralmente coloca recursos não financeiros, né? Recursos econômicos, que são seus equipamentos, que são seus pesquisadores, geralmente é o tipo de aporte que ela coloca. Já a empresa, o aporte dela é sempre financeiro. A empresa aporta recurso, aporta na unidade, que vai custear o projeto a partir desses recursos. É bom deixar isso bem claro, tá? Que esse recurso é para custeio, não é para a unidade investir em equipamentos. Os equipamentos lá já tem. O equipamento acaba sendo uma contrapartida da unidade. Agora, a gente tem nuances nesse modelo, por exemplo, no contrato com o BN10, esse valor de aporte pode subir para 50% de recursos não reembolsáveis. E o restante daí também discutido entre a empresa e a unidade que vai desenvolver o projeto.
Quando a gente fala de micro e pequenas empresas e startups, por exemplo, a gente tem um contrato com o Sebrae e que o Sebrae aporta até 70% do valor da empresa. Então, a gente continua aportando 50%, porque é empresa pequena. O Sebrae, da negociação que teve entre a empresa e a unidade, a parte da unidade, o Sebrae cobre até 70%. Em alguns modelos, até um pouquinho mais, quando a gente tem projetos cooperativos entre grandes empresas de encadeamento tecnológico e empresas menores, o valor até sobe um pouco mais. Então, assim, a gente tem modelos em que o custo do projeto para a empresa cai significativamente mesmo. Projetos de 500 mil, 1 milhão de reais, que custa menos de 10% para a empresa, em alguns casos específicos. Então, é um investimento vultuoso, né? Um produto, um processo, uma inovação que vai gerar mais competitividade para a empresa com um custo bastante reduzido. Só reforçando, o recurso da Embrapa é não reembolsável, a empresa sempre aporta recursos financeiros no projeto e a unidade, geralmente, uma contrapartida não financeira. Legal. Deixa eu fazer agora uma pergunta aí que você porta-voz, ou vou dizer assim, a gente ouve dizer, tá? Aí você, né, é uma reclamação entre aspas, as unidades privadas, né, dizem, puxa, mas as unidades que estão em universidades já têm um basal pago, etc., e nós temos que investir, não é justo. Então, eles até pleiteiam aportes diferentes. Isso é fato, essa reclamação existe uma preocupação de mudar isso? Como eu falei, eu ouvi dizer, não vou dizer que é assim. Existe, sim, existe. A gente sabe que a gente tem uma situação, uma competição talvez não 100% justa, né, entre as instituições que são as nossas unidades, que são ligadas às instituições públicas, né, e as nossas unidades que são ligadas às instituições privadas, porque a instituição privada ela precisa bancar o seu RH, precisa bancar seus equipamentos e acaba colocando isso no valor do projeto. O que acontece para isso, que a Embrapi também está implementando os modelos de apoio específicos que permitam que essas instituições tenham acesso a pesquisadores e a investimento em equipamentos, no que for necessário, que é a ideia. A gente está com um projeto que a gente está implementando agora, que são os centros de competência, onde as unidades, as ICTs podem se candidatar para ser centros de competência, e nesses centros de competência em tecnologias bem específicas de ponta, que tem um grande impacto na estrutura produtiva, está incluída a parte de investimento em RH e a parte de investimento em equipamentos. Então, você tem essa possibilidade de aprimorar seu parque de desenvolvimento tecnológico a partir desses modelos específicos, Basic Fund Alliance, o centro de competência, que permite que elas tenham acesso também a essa parte. Legal. Eu vou fazer duas perguntas e as duas têm a ver com... Você já comentou um pouquinho sobre startups. Então, a primeira pergunta é que há alguma linha de financiamento para que as empresas possam contratar as startups de inovação? Necessitam ser no caso, né? Se existir, necessitam ser startups credenciadas, habilitadas por você? E a outra pergunta, ela é assim, a redação um pouco mais complexa, mas eu vou ler aqui. Hubs de inovação que trabalham com incubação de startups, que têm foco no desenvolvimento tecnológico, podem participar dessas chamadas para investir e validar essas startups para direcioná-las a empresas maiores ou instituições governamentais? Não sei se deu para... Eu vou ter que dividir a resposta em duas também. Tá? Começando com a primeira parte, com a primeira pergunta, a gente tem sim modelos específicos em que a gente incentiva que grandes empresas desenvolvam projetos em conjunto com startups. Que a startup seja o desenvolvedor, seja o fornecedor daquela solução num tempo futuro para essas empresas. Então, a gente tem projetos, por exemplo, o Basic Fund Alliance, né, onde o recurso aportado pelas empresas cai para 10% do valor do projeto, em que você tem que ter uma grande empresa, um conjunto de grandes empresas e um conjunto de startups atuando nesse projeto junto com nossas unidades. Então,
o desenvolvimento conjunto, que geralmente as startups, a gente sabe o grau de flexibilidade e a possibilidade delas atuarem em campos diferentes é muito maior, né? Elas podem até reforçar uma ação comercial ou uma ação produtiva conjunta com essas empresas já estabelecidas. Então, a gente tem modelos específicos que apoiam esse tipo de relação e apoiam esse tipo de relação. Em relação à questão do hub de inovação, as startups dentro da Embrapi, elas são muito... A gente tem uma visão em que realmente elas são portadoras do futuro, elas são muito importantes para a estrutura produtiva, são muito importantes para o desenvolvimento tecnológico de um país. Então, a gente tem um modelo, que é o Lab to Marketing, que a gente apoia a startup do início ao fim do processo inovativo. Então, a gente apoia lá dos TRLs iniciais, passa pelo Vale da Morte da inovação e vai para a parte de desenvolvimento de produto e até a gente aporta recurso na startup para ela botar aquilo lá no mercado. A gente bota recurso a fundo. Assim, se o projeto der muito certo, ela repassa uma parte do recurso que a gente aportou nessa fase final. Mas, se não der, tudo bem, a gente corre esse risco. É importante assumir esse risco para esse tipo de empresa. Então, a gente tem um processo para startup, que daí inclui os hubs de inovação, aí inclui as incubadoras, inclusive, que ela passe todo o processo inovativo, todo o ciclo do processo inovativo, com o apoio da Embrapi, da parte do desenvolvimento tecnológico, propriamente dito, para a parte de botar aquele produto no mercado de fato, inclusive com recurso aportado na startup. Legal. Voltando um pouco, você comentou, né, na hora de validar ou de escolher uma unidade, vocês fazem questão que hajam focos, né, que tenha um foco tecnológico. Né? E esse foco, quer dizer, as unidades já têm esse foco, mas você falou em 6 chamadas por ano, eu imagino que alguma dessas chamadas elas, né, já busquem um foco. Mas aí me pergunto internamente, como é que você chega assim, internamente a estratégia? Vamos fazer uma chamada, aí estou chutando, terras raras, né? Aí vai aparecer o Mackenzie, mas de onde é que vem isso? Esse estudo mercadologicamente, tendências mundiais, como é que é essa decisão de vamos procurar alguém nessa linha que hoje não tem? Isso. Então, elas têm, as chamadas, elas têm algumas linhas norteadoras, né? Tem alguns casos, por exemplo, a gente acabou de fechar uma chamada junto com o BN10 para credenciar instituições que atuam na região norte do país. Foi uma demanda do BN10, nossa, acho que a gente tem poucas instituições que atuam lá com pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente precisa ter instituições lá também, e a gente tem todo o bioma do Amazônia que pode gerar, através de uma exploração sustentável desse bioma, pode gerar campos de exploração econômica sustentável muito ricos. Então, diante dessa demanda, a gente foi lá e implementou uma chamada focando as instituições da região norte do país. Isso foi novos materiais, economia circular e bioeconomia florestal. Então, a gente credenciou um conjunto de 4 instituições para atuar nessas áreas na região norte. Em contrapartida, a gente tem outras demandas específicas. No período de pandemia, por exemplo, a gente teve uma demanda específica do Ministério da Saúde para soluções que atendam aos gargalos relacionados ao processo do Covid, né? A cura, o acompanhamento e assim progressivamente. Então, a gente implementou uma chamada e credenciou unidades voltadas para essa ação. Em contrapartida, a gente também tem uma outra linha que identifica, através de processos de prospecção tecnológica bastante amplos, quais as tendências em setores específicos. E, a partir daí, habilita novas unidades que tenham capacidade de atender essas novas tendências. Então, o processo de chamada, em alguns casos, também a gente abre para N situações. Ele tem especificidades bastante grandes, mas segue linhas de atuação que sempre visando ampliar o conjunto de instituições que vão atender as demandas empresariais, mas que tenham capacidade de atuar em setores proeminentes
ou que tem uma demanda de política pública muito grande para isso. Legal. Uhum. Bom, eu vou, antes de pedir para você falar de, não sei, 2, 3, 4 projetos aí, deve ter muito mais, mas realmente disruptivos, né, que a Embrap completamente financiou. Mas antes, duas perguntas ligadas, né? Ok, existe então essa parceria com a empresa, que pode ser mais contínua, pode ter 2, 3 projetos, mas primeira pergunta, tem que haver um ok da Embrapi para que um projeto possa ser iniciado entre uma unidade e uma empresa? E se sim, ou independentemente disso, na avaliação posterior, existe muito essa polêmica também, né? Um produto, né, físico, né, tangível, é inovação, mas um serviço, né, que talvez antes tenha, né, um trabalho grande de P&D, de inovação, ele é considerado também uma inovação. Não sei se chegam a ter que avaliar essa polêmica que existe por aí. Essas duas perguntas, se tem que haver uma aprovação e se de repente se esbarra nessa questão polêmica, um serviço é um produto também? Sim, de certa forma, o serviço acaba sendo um produto, né? Se a gente pensar numa solução de software aplicado para o mercado financeiro, por exemplo, a gente está falando de serviço que vai ser comercializado por uma empresa e que precisa de uma solução tecnológica para isso, entende? Legal. Então, isso também entra no arcabouço de atuação da Embrapi. A gente também financia projetos relacionados a esse tipo de desenvolvimento, tá? Em relação à aprovação, não, assim, acho que a gente tem um mantra aqui dentro da Embrapi, que é agilidade, flexibilidade e baixa burocracia. Então, no momento que tiver um match entre a demanda tecnológica da empresa e a unidade que vai desenvolver esse projeto não precisa, já está pré-autorizado. Entendi. Tanto a empresa quanto a unidade têm total flexibilidade de fazer isso. Uhum. Baixa burocracia está relacionado a esse ponto, mas também está relacionado à forma que, como a gente está falando de pesquisa, desenvolvimento e inovação, você precisa, às vezes, mudar a rota tecnológica do projeto. É algo certo, né? P&D é algo certo por natureza. Talvez você está indo pelo caminho A, tem que ir pelo B de vez em quando. Então, assim, está já pré-autorizado essas mudanças. Você não precisa de resubmeter o processo para a gente e já está pré-autorizado. Então, um outro ponto de grande importância no modelo, que a empresa não é cobrada de nada dentro da Embrapi. A gente cobra das unidades Embrapi. A prestação de contas é feita pela unidade Embrapi, o desenvolvimento tecnológico é feito pela unidade Embrapi, a gente acompanha essa unidade Embrapi para fazer a entrega, mas a empresa não tem nenhum compromisso com a Embrapi. Todas as cobranças são feitas na unidade, nunca na empresa. Não, bacana. E a Embrapi tem, vamos dizer assim, uma atuação internacional também, de alguma forma, né, se envolve com parceiros, não sei, Tem. as empresas internacionais, uma unidade, não sei, né, vai além do Brasil de alguma forma? Vai. A gente tem cooperação internacional com uma série de países. Citando o caso da Fraunhofer, né, que você destacou no início, a gente tem cooperação internacional com a Alemanha, que envolve a Fraunhofer, e a gente tem cooperação com a Suécia, com a Suíça, com Israel, a gente com Legal. cooperação, bom, vou ficar até me perder aqui na quantidade com os Estados Unidos, com a União Europeia de forma geral, e sempre voltado para o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem esse processo de cooperação internacional, geralmente a gente envolve uma empresa do Brasil, geralmente não, a gente envolve uma empresa do Brasil e uma empresa do exterior. As duas demandando em conjunto uma solução tecnológica e parte dessa solução tecnológica desenvolvida no Brasil e parte dessa solução tecnológica desenvolvida no exterior. Então, você tem uma junção de competências para atender a demanda das duas empresas. E você já tem também uma relação mais intensa criada entre essas duas empresas, que já cooperam na inovação e vão cooperar também de forma produtiva, cooperar de forma mercadológica e assim por diante. Legal.
E aí, se você pudesse, eu já antecipei, né? Se você pudesse falar, não sei, 2, 3 cases interessantes que foram desenvolvidos, né, entre empresas e alguma unidade que é não sei por que motivo, virou um Aham. produto, um best-seller ou ajudou né, algum processo específico produtivo, ajudou uma região. Talvez você possa comentar Uhum. 2, 3 cases que vocês costumam sempre, né, referenciar nas apresentações, né? Não, perfeito. Eu vou assim, hoje a Embrapi está com mais de 1.800 projetos no seu portfólio. Isso dá 2,6 bilhões de reais investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com um terço disso sendo custeado por recursos não reembolsáveis da Embrapi. E desses mais de 1.800 projetos, a gente tem aproximadamente 1.000 projetos já concluídos. Você está um case bastante interessante, Nausha, que é de um grupo de empresas, o primeiro um conjunto de empresas pequenas de uma região do norte da Bahia, da produção de mármore e bege. O que acontece? Na verdade, não é um projeto, é um conjunto, acho que são 7 projetos. Ah, Essas empresas estavam com um passivo ambiental gigantesco, que era o pó do mármore bege. O que você estava fazendo com aquilo? Estava acumulando, estava indo para os rios, enfim, o passivo ambiental dessas empresas estava inviabilizando a continuidade da produção e a viabilidade econômica da região como um todo. Então, a partir de um conjunto de projetos, essas empresas passaram a desenvolver uma aplicação para esses resíduos, que deixaram de ser um passivo ambiental e começaram a ser um ativo econômico, produzindo uma série de produtos a partir desse resíduo do mármore bege. Ou seja, um custo, as empresas estavam prestes a serem multadas ambientalmente. Essa solução permitiu que elas dessem um destino para esses rejeitos. A partir desse destino, elas passaram a ter mais um ativo, mais um produto, mais um conjunto de produtos, e passaram a ter um ativo econômico. E o interessante desse conjunto de projetos, que eles vão desde o desenvolvimento dos produtos que podem ser feitos a partir daquele resíduo, até você fazer a logística de distribuição. Então, Legal, você hein? praticamente gerou uma solução para um problema que estava afetando uma região inteira do estado da Bahia, que era em função da produção do mármore bege. Durante a pandemia, a gente também tem uma série de projetos que desenvolveram soluções de combate à Covid, que vão desde a parte de você identificar portadores do vírus, até a parte de respiradores e de mecanismos de cura, não da Legal. vacinas, né, do caso, mas assim de habilitação de quem já passou pelo processo. É interessante também, se a gente pegar o conjunto dos projetos em Embrapi, mais de aproximadamente 1.200 deles estão ligados a algum objetivo de desenvolvimento sustentável. Legal. Então, você tem um impacto gerado econômico nas empresas naquele projeto, tem impacto para o país em termos de indicadores, em termos de gerar um desenvolvimento sustentável muito grande. Eu podia citar aqui a Siemens, que você já conhece bem, é uma cliente de longa data da Embrapi. A gente tem mais de 2 dúzias de projetos em desenvolvimento Uhum. aqui com a Siemens, que vão desde a parte de telemedicina, em que a gente consegue, a partir de um desenvolvimento feito, ter um médico em Santa Catarina operando um paciente no Amazonas. Então, a gente tem desenvolvimentos bastante robustos que atendem a infinidade de setores dentro do Brasil. Não, legal, bacana. Queria terminar com uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta e depois eu vou complementar o porquê da pergunta. Você me explicou que tem como é que é, contratos de gestão, né, os recursos. Então, minha pergunta é, como é que é o modelo de sustentação financeira da Embrapi a partir de sua estratégia e de suas atividades? Por que eu pergunto isso? Porque, claro, alguém que entrevista, né,
uma organização que nem Embrapi ou qualquer um que eu entrevisto, eu sempre estudo bastante antes, né? Então, eu naveguei pelo site de vocês e eu achei lá, em um ponto, uma frase, né, muito interessante e serve para muitos céticos, né? Muitos até críticos de inovação. Puxa, é um dinheiro jogado fora, né? Vamos simplesmente construir fábrica. Então, lá está escrito, queria que você comentasse um pouco nessa frase, né? Essa frase está lá. Os impostos gerados pelos novos produtos são maiores que o apoio financeiro dado pela Embrapi. Eu achei isso fantástico. Se você quiser comentar alguma Exato. coisa. Esse ponto é bastante importante, né? Até para o governo perceber, né, os nossos gestores nos ministérios perceberem que esse dinheiro não está sendo simplesmente aportado no projeto e sumindo na execução daquele projeto. Não, ele causa um retorno para a sociedade e dá um retorno para o governo, captação de impostos, maior do que o recurso aportado. Porque você está falando de algo que vai movimentar uma região, vai movimentar um conjunto de pesquisadores, vai movimentar uma infraestrutura que dá retorno para a sociedade. Então, assim, o modelo ele é sustentável pela própria forma de operação. Uma vez que você desenvolve um projeto que vai gerar uma possibilidade de maior competitividade, de maior captação de recursos pelas empresas, mas também no desenvolvimento desse projeto que move toda uma região, move todo um conjunto de pessoas que pagam seus impostos. Uhum, Gera uma renda a partir do trabalho, gera uma legal. quantidade de recursos maior do que aportado nos projetos. Não, fantástico. Achei esse conceito muito bacana e importante, né, para justificar, até para os ministérios enxergarem, né, a super importância da Embrapi. Bom, queria passar para você, Fábio, se você quiser fazer algumas considerações finais antes de terminar esse bate-papo que eu achei riquíssimo. A palavra é sua, Fábio. Eu só queria reforçar nossos agradecimentos de estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso modelo, das nossas unidades e convidar todo mundo que está aqui nos ouvindo, todo mundo que está aqui nos assistindo, todos os empresários que estão aqui participando desse espaço para, se tiver uma demanda tecnológica, a oportunidade de resolver essa demanda tecnológica está aí. A possibilidade de você se tornar mais inovativo, mais competitivo, está aí. Está à disposição de todo mundo. É só acessar o modelo Embrapi, procurar uma unidade nossa, que a gente está aqui para ajudar você a se tornar mais inovativo, ajudar você, empresário, a se tornar mais competitivo. Reforçar esse convite. Não, legal. E queria aproveitar aqui, fazer uma oportunidade aí de oferecer, né, a FNQ. A FNQ, como eu comentei, viram no filme, está há 30 anos preocupados com a gestão, né, das empresas. Hoje nós atuamos, né, com o Sistema S, com a FINEP, né, com a BDI, nos contratou para avaliar a gestão de RH e ESG. Então, de repente, né, se houver abertura aí, vamos dizer assim, na manutenção, a verificação se essas unidades têm um grau de maturidade de gestão, né, suficiente para que cuidem dos projetos, estamos à disposição para discutir, de repente, uma parceria, né? Alguns pilotos, eu acho que vai, sem dúvida, ajudar Ótimo. também, dar um salto. Então, Fábio, muito, muito obrigado. Acho que eu vi aqui vários comentários, excelente, as palmas aqui, então, realmente, parabéns, Fábio, super claro. Se possível, deixar aqui os meus agradecimentos. Então, puxa, foi um sucesso aqui. Muito obrigado, Fábio. Eu Então, vou queria só agradecer. colocar meu e-mail aqui, se o pessoal quiser Legal, contatar, eu estou à disposição, tá? tá bom. E E aí, reforçar os agradecimentos. tá bom. Queria passar aqui, ao final, de novo, um muito obrigado aos nossos patrocinadores, ao Bradesco, à Federação de Comércio, FEComércio do Rio Grande do Sul, ao MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, e a UBQ, né, que é de Minas, nosso parceiro braço em Minas Gerais, por estarem, né, nos apoiando, né, divulgando esses nossos webinars. E queria agradecer a toda a equipe que atua conosco, a Marcela, a Patrícia e outros colegas também, que viabilizam, né,
esses webinars aqui a todos que participaram. Já queria, né, fazer um spoiler, né, do dia 16 de fevereiro, né, nós vamos ter um novo webinar. A gente varia bastante, né, o foco para realmente ser gestão de conhecimento, sempre gestão. Então, nós vamos ter a Bel Santos Maier, né, ela é coordenadora de projetos do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiroz Filho, IBEAC. Ela vai falar um pouco da gestão da educação através da leitura, né, como revolução social. Então, eu vou ler aqui, né, não é o mantra, mas o que ela coloca. Então, ela vai nos contar um pouco sobre o programa Caminhos da Leitura, né, que ela coordena e que promove, então, a leitura em espaços que vão desde, interessante, cemitérios a maternidades, onde essa educadora social ajuda a mudar a realidade de áreas complexas e regiões carentes. Então, só assistindo, tem vários vídeos no YouTube, por isso que eu chamei, bem interessante esse trabalho. A gente sabe muito bem, né, o Fábio, sem educação, né, a gente não vai ter um Brasil diferente daqui 10 anos, não vai ter mais gente fazendo inovação. Então, realmente, esse trabalho dela é super importante. Então, queria agradecer a todos, né? Muito obrigado. Se puderem realmente também nos passarem feedbacks, porque só com feedbacks a gente consegue melhorar para que os próximos webinars sejam também bastante interessantes para vocês. Obrigado, boa tarde, Fábio, de novo, e Obrigado, até uma boa próxima tarde. oportunidade. Tchau, tchau, gente. Tchau.